Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 1. A Bíblia diz assim: e reunindo os 12 discípulos, deu-lhes o poder e autoridade para expulsar os demônios. E os enviou a pregar o reino de Deus, e curar as doenças, e enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés, e quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados e pregaram o evangelho, fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado os mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este a quem ouço essas coisas? E procuraram vê-lo. E ao voltarem, relataram os discípulos o que tinha feito, e ele tomou consigo e retiraram da cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e seguiram eles, e acolheu, e falavam-lhe acerca do reino de Deus, e curavam os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disse: manda embora a multidão para que eles possam ir a campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos ali mantimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele lhe disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram, e todos assentaram. E, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. E em seguida entregou aos seus discípulos para que o servissem ao povo, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O versículo 28, a Bíblia diz assim, vamos pular. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, e eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Olha só, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo e entraram na nuvem. E dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só, e os discípulos guardaram isso somente para si. E naqueles dias não contaram a ninguém o que tinha visto. Amém? Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Senhor, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos aqui nessa noite, e que esse texto, que essa palavra, que essas histórias que nós ouvimos aqui agora, que esses relatos que nós ouvimos aqui segundo o Evangelho de Lucas, possa arder dentro de nós, de uma maneira, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para a revelação do Teu Evangelho, para a revelação do Evangelho de Cristo, Pai, aonde o Teu Filho é o centro, aonde o Senhor se manifesta em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Fica a sua Bíblia aberta, não feche ela de forma alguma. Eu quero compartilhar, irmãos, com os irmãos essa noite, uma palavra que falou no meu coração a respeito da espiritualidade da igreja, da espiritualidade de nós como filhos de Deus, da sua espiritualidade. Nós sabemos que esse tempo é um tempo onde 2 coisas podem acontecer: ou a fé, ela cresce, ela avança e ela sobe no seu nível, ou ela também pode cair. Eu tenho visto muita gente sendo mais fervoroso nesse tempo, como eu tenho visto muita gente se esfriando nesse tempo.
E tudo isso tem a ver com a nossa forma, como nós nos comportamos no nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade. E eu quero falar sobre 3 níveis, 3 tipos de espiritualidade aqui nessa noite. Eu não sei em qual você se enquadra, eu não sei aonde você está, em qual tipo, em qual nível de espiritualidade que essas histórias aqui nos relatam e aonde nós nos encaixamos, mas o fato é que em nome de Jesus o seu olho vai abrir, a sua visão espiritual vai abrir e alguma coisa vai ser ajustada na sua vida nessa noite. Você pode dizer amém? Sabe, eu acredito que nada do que está na Bíblia só por estar. Você crê nisso comigo? Nada do que está na palavra de Deus está ali só por estar. Alguma coisa o Senhor está nos ensinando. Eu falava aqui sexta-feira a respeito da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro se deu na última semana de Jesus, antes da sua morte e ressurreição. E aquela história de Lázaro, o milagre de Lázaro, ele é muito didático, ele é ensinável. Ele nos ensina coisas assim que quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, é por isso que Jesus permitiu que Lázaro morresse e ressuscitasse naquela mesma semana, porque alguma coisa ele queria nos ensinar. O evangelho, meu irmão, ele é pedagógico, ele é didático, ele nos ensina, ele nos instrui. Tudo que está na palavra de Deus é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Afinal, a partir do momento que você conhece Jesus, que você nasce de novo, até o momento que você vai se encontrar com Ele na glória, você está numa constante transformação. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode ser o mesmo desde o dia que você conheceu Jesus até hoje. Não pode. Alguma coisa em você tem que ser transformado. Porque esse é o milagre do Evangelho. Quem pode dizer amém? Fala assim, eu estou sendo transformado. Vamos lá, fala, eu estou sendo transformado. Você tem que estar sendo transformado, alguma coisa tem que estar mudando. O Evangelho, ele é esse poder de Deus que transforma e que muda o homem. É por isso que eu acredito que nós estamos salvos e nós estamos sendo transformados. Nós estamos constantemente em transformação para estar aonde Jesus está preparando para nós. E quando eu olho para esse texto, eu percebo aqui a história, o contexto onde Jesus quer elevar 3 níveis de espiritualidade de uma forma assim tão explícita. Porque o homem, ele é um ser religioso. Eu não sei se você já reparou, mas o homem, ele tem a necessidade, o homem que eu digo, a humanidade, tem a necessidade de se conectar com alguém maior do que ele. O homem inventa Deus para tudo. Você já pensou nisso? Como que o homem tem a necessidade de ter alguém superior, ter alguém mais poderoso, ter alguém que ele dependa, ter alguém que ele se agarre. E a gente vê o homem se agarrando em cada coisa. Por quê? Porque o homem é um ser espiritual. O homem, ele é nascido para estar conectado com algo maior, com algo mais poderoso. E aí a gente vê o homem buscando a Deus através da religião. E cada religião oferece um caminho para a espiritualidade. Eu não tenho como te dizer que o homem, ele não é um ser confuso. Ele é um ser confuso espiritualmente. Ele é um ser confuso quando se diz do divino, do maior, de algo mais poderoso, de algo que ele possa se apegar. Ele é confuso. A humanidade é confusa nesse aspecto. E quando eu olho para esse termo de espiritualidade, eu vejo que só existe 2 religiões no mundo, se eu posso denominar religião. E quais são elas, pastor? Aquela que revela, aquela que é criada pelo homem, aquela que o homem cria para que ele se apegue em algo, faz sentido? Aquele que ele cria para que ele se firme em alguma coisa, e aquela que é revelada. Só 2 formas de espiritualidade, de religião. Aquela que o homem cria o mecanismo para se apegar em algo, e aquela que é revelada. Ou seja, uma tenta abrir caminhos da terra para o céu. Se você fizer isso, você vai. Se você fizer aquilo outro, você vai. Você vai estar no céu, você vai estar com Deus. Se você fizer isso e aquilo outro, você já viu isso por aí. O nome disso é religião humana, humanista. Aonde eu preciso fazer algo para que eu tenha um lugar cativo em Deus, para que eu tenha um lugar cativo seguro na minha eternidade, para que eu possa me achegar a alguém maior. E qual é a outra forma? Aquela que é revelada. E essa revelada, ela abre o caminho do céu para a terra. São totalmente opostas. A humana, ela é criada para revelar da terra para o céu. Eu preciso abrir um caminho. E a revelada, o céu abre um caminho para a terra.
Ou seja, uma prega a salvação por aquilo que eu posso fazer, pelo sacrifício que eu ofereço, pela forma como eu dou alguma coisa. E a outra não. A outra é, alguém fez por mim, que é a graça. Que é o próprio Jesus se entregando por nós. E o cristianismo, meu irmão, é essa revelação que o próprio Deus, ele faz de si mesmo na redenção da humanidade. O homem é esse ser que idolatra, muitas vezes até mesmo a si mesmo. Eu quero dizer uma coisa, a maior religião que existe na face da terra, a maior religião que existe no mundo é a humanista. É onde o homem está no centro de todas as coisas. É onde o homem, o coração do homem, o desejo do homem, o que prevalece mesmo é o desejo, é a raiz do coração. Que é a antropolatria, que é a adoração de si mesmo, a adoração daquilo que nós queremos. O homem tornou o centro de todas as coisas. E quando eu olho para muitas vezes aquilo que nós temos nos portado diante de todo esse caos, eu percebo que muitas vezes nós temos nos perdido na nossa espiritualidade diante de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos na nossa espiritualidade. E Marcos, ele fala, assim como Lucas também fala, no capítulo 9, e nos oferece algumas oportunidades, algumas janelas de espiritualidade. E eu percebo justamente nessa transfiguração, assim como também na cura de um menino endemoniado, que nós vamos ver um pouco para frente. E quando eu olho aqui, eu quero que você abra comigo, para a gente pegar a história mais completa em Marcos capítulo 9. E depois nós vamos para Lucas também. Mas olha o que diz Marcos capítulo 9. No verso 2, a gente vai ler e você vai entender esse primeiro aspecto de espiritualidade que eu quero trazer com você. Olha o que diz Marcos capítulo 9. Verso de número 2. E depois, não desgarre de Lucas, nós vamos para Lucas também. Mas olha o que diz Marcos capítulo 9, verso de número 2, a respeito dessa experiência que os discípulos tiveram. Olha só. Quantos acharam, diga amém. Eu acredito que vai estar ali também. A Bíblia diz o seguinte, preste atenção. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte. Nós lemos esse texto em Lucas. E diz o seguinte, que ali, olha só, e ficaram a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Eu gosto dessa exposição de Marcos, porque Marcos ele dá detalhes de algo interessante. Ele diz no verso 4, e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Preste atenção agora no verso 5 que a gente vai caminhar. Então Pedro disse a Jesus, mestre, olha só, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mestre, é bom a gente estar aqui. Essa é a experiência da transfiguração no monte. Alguns falam que é o Monte Tabor, outros falam que é o Monte Hermon. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui é a luz dessa experiência. Uma transfiguração, algo que nós não vimos na Bíblia. Lá em Lucas fala que eles estavam dormindo, meio que sonolentos. E quando eles viram a luz, tudo que aconteceu, eles despertaram, eles acordaram. E quando eles viram Jesus de uma forma diferente, eu imagino, meu irmão, que eles tomaram um susto, porque eles estavam acostumados com Jesus empoeirado, suado, cansado, orando pelos outros, falando, veemente a palavra. E agora eles veem um Jesus totalmente diferente. E lá em Lucas fala que eles estavam meio dormindo e eles despertam. Eles acordam, você já acordou meio no susto, e que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se você está sonhando ou se você está acordado. Quem já teve essa experiência? Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E aí eles ficaram meio assim, e quando eles olharam para Jesus, falaram, não é possível, esse é Jesus. E Jesus todo resplandecente, luz estava sobre ele. E eles viram toda aquela situação, Pedro, Tiago e João, ali no monte, com aquele fato da transfiguração. E eu percebo aqui o primeiro nível de espiritualidade que eu quero tratar com os irmãos, eu quero que você me acompanhe, que é a espiritualidade de um momento de glória, se eu posso dizer, de um êxtase, de um momento deslumbrante, que com certeza eu acredito, se você está aqui, você já teve alguma experiência com Deus que marcou você, alguma experiência com Deus que impactou você. Talvez num retiro, talvez numa célula, talvez num culto, talvez sozinho na sua casa, eu não sei. Mas em algum momento eu acredito que alguma vez você já teve uma experiência forte com Deus.
Se não, acredita em nome de Jesus que você vai ter, eu oro por isso. Mas eu quero acreditar que você já teve. E aqui, como Pedro, Tiago e João tiveram naquele monte, naquela experiência, para mim, uma das mais incríveis do Novo Testamento, essa experiência de ver Jesus transfigurado. Irmãos, nesse momento aqui, eles têm um êxtase, uma glória, uma presença, um momento, porém com um problema. Aonde eu quero tratar no primeiro nível de espiritualidade, que é a espiritualidade de ter a experiência com o divino, com o poderoso, com a glória de Deus, com a presença de Deus, porém, sem nenhum tipo de entendimento. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, talvez essa seja algo assim, não sei se eu poderia dizer um fracasso, mas que pobre isso, meu irmão. Que pobre você está diante de algo tão poderoso e não entender. Está entendendo, irmão? Quem está me entendendo aqui? Quem está comigo? Você está diante de algo tão poderoso e não entender. Existem 3 tipos que eu quero pontuar nessas histórias aqui que nós vamos estar acompanhando. E a primeira delas, o primeiro tipo de espiritualidade, é a espiritualidade sem entendimento. Nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não estar diante do poder e da glória e da manifestação de Deus sem nenhum tipo de entendimento. Porque nós podemos perder a visitação de Deus na nossa vida. Eu falei sexta-feira que Deus, Ele não quer você agarrado ao que Ele fez no passado. E Deus também não quer você agarrado ao que Ele vai fazer no futuro. Mas Deus quer que você viva o que Ele está fazendo agora. O que Ele está se movendo agora. Porque Deus está se movendo agora, meu irmão. Deus está fazendo algo na face da terra nesse momento. E a maior preocupação que eu e você temos que ter, não é de ser saudosista no que Ele fez na nossa vida há um tempo, ou o que Ele vai poder fazer amanhã, mas o que Ele está fazendo agora. Eu preciso me preocupar em participar do que Deus está fazendo na terra agora. Com entendimento, com discernimento. Eu me lembro dos discípulos, inclusive Pedro, na Porta Formosa, quando eles passam ali, tem um paralítico, e eles curam o paralítico. Você lembra que ele ainda fala, olha, o que você tem para me dar? Ele fala, eu não tenho nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o que eles fazem? Eles vão para dentro do templo, porque ele não podia entrar ali, agora ele está curado, ele pode, ele entra dentro do templo, e eles festejam ali, se alegram ali, e ali acontece algo interessante, porque eles estão se alegrando. E aí, eles ficam todos, né, aquele alvoroço, aquela alegria contagiosa de ver um homem curado, um cara que estava ali há tantos anos. E aí eles começam a trazer glória. E Pedro fala, peraí, cara, existe alguém que curou esse camarada. E quem curou esse camarada foi Jesus. E aí ele fala algo, ele fala, olha, foi Jesus, aquele Jesus que vocês crucificaram. Irmãos, naquele momento, a alegria que estava naquele povo virou o quê? Uma tristeza. Porque na cabeça deles deu um estalo. Peraí, meu Deus, nós crucificamos o Messias. Nós crucificamos aquele que havia de vir. De uma hora houve uma mudança de comportamento, porque caiu a ficha. Por quê? Porque perderam o discernimento do tempo. Está entendendo? Nós podemos perder Jesus na nossa frente sem entender. Nós podemos perder o maior momento que nós estamos tendo de revelação do poder, da glória de Deus na nossa vida, na nossa espiritualidade. Aquilo que Deus quer revelar para nós, na nossa espiritualidade, por falta de discernimento, por falta de entender. Os discípulos aqui, eles andam com Jesus, mas eles não conheciam a intimidade do Pai. Porque no verso 28, lá de Lucas, olha o que diz. Lá de Lucas, no verso 28 e 29, a Bíblia diz o seguinte. Olha só. Verso 28 diz o seguinte. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queremos comigo, Jesus, filho, estou lendo o 8, 9, 28, olha só, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar, verso 29, e enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Agora preste atenção, Jesus ali, os discípulos ali, e Jesus mudou. Quando Jesus muda, os discípulos que andavam com ele não reconheciam. Olharam e falaram assim, peraí, será que esse aí é Jesus mesmo?
Porque eles se perderam na glória de quem Jesus poderia se revelar para ele. Jesus sobe aquele monte para orar, e a motivação de Jesus ali era o quê? Era estar com o Pai, era estar em oração. E aqui, esses camaradas estão sonolentos, dormindo. Irmão, dormindo. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você, na sua espiritualidade, muitas vezes quando Deus quer revelar para você alguma coisa, você não está perdido? Será que muitas vezes você não se encontra dormindo naquilo que Deus quer revelar para você? Será que você tem dificuldade de ver o que é Jesus no meio daquilo que você está experimentando? Se de fato é Jesus, aquilo que você está vivendo. Sabe, os discípulos, eles estão diante da manifestação de Deus, mas em vez de orar, eles estão dormindo. Eu fico pensando, que tristeza você está diante de um maior episódio que a Bíblia relata, que é Jesus transfigurado em glória, e você está dormindo. Os discípulos experimentam um êxtase espiritual, porque eles não deixaram de ver, eles viram a fumaça vindo, eles viram tudo acontecendo, mas eles não estão entendendo. E eu vou falar com os meus irmãos, eu acho que talvez é melhor não ver do que ver e não entender. Porque se você vê e você não entende, o que adiantou a experiência que você teve? O que adiantou você ter a experiência do momento, mas a experiência não transformar nada no seu entendimento, você não ter revelação nenhuma do que você experimentou? Do que adianta você pegar esse livro e ler ele e isso não mudar a sua maneira de prática, de vida? Não ter revelação, isso não arder dentro de você, isso não saltar para dentro de você? O que adianta você dobrar os seus joelhos e ir orar, simplesmente porque você tem que orar, mas a experiência que você poderia ter ali de transformação, de mudança, de impacto, é só uma mera religião. Eles estavam dormindo aonde Jesus estava se revelando. Ou seja, os discípulos contemplaram 4 grandes milagres aqui, que foi a transfiguração do rosto de Jesus, a aparição em glória ali de Moisés e Elias, a nuvem que estava vindo e estava iluminando tudo ali, né? E a voz de Deus falando, esse é o meu filho, apontando para Jesus. E nesse momento aqui, você vai perceber que eles não entenderam nada. Meu irmão, eles experimentaram os 4 maiores coisas, os maiores milagres ali, e eles não discerniram. Eles tanto não discerniram, que eles até tiraram Jesus do centro. Sabe quantas vezes que nós não discernimos o que Deus está fazendo, a ponto até mesmo de tirar Jesus do centro do que está acontecendo na nossa vida? Eu te provo, a Bíblia fala que ali, quando Jesus é transfigurado e eles vê Moisés e Elias, o que eles falam? Senhor, é muito bom estar aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eles falam isso aqui, fazer uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés, o que eles estão falando, é colocando Jesus no mesmo nível de Elias e Moisés. E quem é Elias e Moisés perto de Jesus? Você está entendendo? Não, está tão legal aqui, vamos fazer uma tenda para os 3 aqui, olha só, os 3 estão aqui. Eles tiraram, irmão, eles prestaram mais atenção em Elias e Moisés do que Jesus se revelando como Filho de Deus ali, a transfiguração, o próprio Cristo transfigurado em glória. Irmão, eu acho que talvez, se eles tivessem a noção do que estava acontecendo, eles não queriam nem saber daquilo que estava, né, dos discípulos ali. Mas eles se focaram em quê? Não, vamos fazer um lugar aqui, igualando ali o representante, né, da lei e dos profetas. Moisés como representante da lei e Elias como um dos maiores profetas, igualando Jesus. E quem são eles perto de Jesus? Jesus é aquele que veio como superior a todos. O filho primogênito. E quando eu olho para isso, eu percebo que imediatamente o próprio Pai, conhecendo o coração, o próprio Deus, corrige eles. Como assim corrige eles? Você percebe que quando eles falam, o que acontece naquele momento? O que Deus fala? Esse é o meu filho amado. Ouvem ele. Interessante isso, né? Ouve ele. Ouve ele. Porque o judeu, ele tinha um grande problema. Ele tinha Moisés, que tinha as leis, que era o que ele seguia. Amém? Correto? E ele tinha os profetas. E qual que era o pai o grande profeta? Elias. E aí eles ficavam, nós ouvimos a lei, nós ouvimos os profetas. O que o pai fala? Ei, quem é Elias? Quem é a lei? Quem é os profetas? Ouve o meu filho.
A revelação está no Filho. Sabe, todas as vezes que você precisa ter discernimento do que Deus está fazendo, é quando você coloca Jesus no centro da sua vida, e você ouve Jesus, e você escuta Jesus, e você conhece Jesus, e você entende o que Jesus está fazendo. Não é a respeito de uma religião, não é a respeito de algo, sabe, não é uma experiência, tive uma experiência. Tem gente que fica buscando experiência de êxtase, experiência de emoção, experiência de choro, cara, eu não tenho nada contra a experiência é muito legal, mas Jesus tem que ser a maior experiência, a maior revelação que você já teve na sua vida. Ele tem que ser o centro da sua vida, ele tem que ser o centro de todo o seu coração. Se você quer ouvir alguma coisa, ouça o Filho, ouça Jesus, ouça o Evangelho, ouça aquilo que a palavra diz a respeito de Jesus. Tira os seus olhos do que estão falando, tira os seus olhos daquilo outro e coloca os seus olhos em Jesus. O primeiro nível de espiritualidade é aquele que ela é revelada, mas sem nenhum tipo de entendimento. Qual o segundo? Aí eu caminho para o versículo 26, onde a Bíblia fala que, lá embaixo, a Bíblia fala que, um pouquinho para frente desse episódio, tem outros discípulos, 9 deles. E onde que eles estão? Eles estão lá na ponta do monte. Presta atenção. Os 3 estão na onde? Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, em cima na transfiguração. Amém? Amém, gente? E lá embaixo, quem que está? Os outros 9. E lá embaixo está acontecendo uma coisa. O que está acontecendo lá embaixo? Eu nem vou ler para ser mais rápido aqui para a gente acabar. Lá embaixo está acontecendo o seguinte. Um menino endemoniado, um pai que está aflito porque o menino está possuído por demônios, e 9 discípulos de Jesus que não estão conseguindo fazer nada, e estão discutindo, brigando entre eles, porque não estavam conseguindo expulsar o demônio. Olha que loucura, gente. Lá em cima, Jesus aparecendo, a glória acontecendo, tudo ali, e lá embaixo, no pé, os discípulos discutindo. Imagina, gente, a cena, um menino demoniado, o pai desesperado, e 9 discípulos de Jesus falando assim, gente, não tem que fazer, não, eu acho que tem que fazer aquilo, eu acho que tem que fazer aquilo. Igual um dia eu fui numa célula, eu era pastor em Divinópolis, lá em Divinópolis, um líder de célula ele não tinha experiência nenhuma, ele me ligou no meio de uma célula, pastor, vem aqui que tem que expulsar o demônio, eu não estou conseguindo expulsar o demônio. Quando eu cheguei lá na casa, irmão, estava a pessoa deitada no chão endemoniada, possessa por demônios, a célula inteira escondida dentro da cozinha, e 3 irmãos, um falava assim, está amarrado. O outro falava assim, sai em nome de Jesus. E o outro falava assim, esse foi o que mais me matou de rir, no final das contas. Ele falava assim, ele ficava olhando, eu ficava só observando, falava assim, quem está aí? Quem está aí? Eu pensei comigo, eu com esses caras aqui, discutindo o que ia acontecer, o que ia fazer. E aí eu percebo o segundo nível de espiritualidade, que é a espiritualidade do vale. Um está lá em cima, diante já da glória, mas não está entendendo nada. Nada muda na vida dele. Ele chora, ele ri, ele canta, ele pula, mas a vida dele é a mesma coisa. Não muda nada, porque ele tem experiência, mas não tem transformação. E eu vou te falar uma coisa, experiência sem transformação não vale de nada, porque o que prega é resultado. O que prega não é falação. O que prega é, eu era cego e agora eu vejo, o que eu não sei o que aconteceu. Está entendendo, irmão? Sim ou não? E lá embaixo tem outro grupo que está discutindo o que vai fazer, porque a espiritualidade sem poder, que é a discussão sem nenhum tipo de poder. Eu tenho muito argumento, mas não tenho ação nenhuma. Esse é o segundo tipo de espiritualidade que você não pode cair nele. Que é a espiritualidade onde você tem muito o que falar, você tem muito o que discutir, você tem muito conhecimento, você sabe demais, você sabe muita coisa. Se eu te perguntar qualquer coisa a respeito do que eu estou pregando aqui, talvez você me dá uma aula muito melhor, mas sua vida não tem resultado nenhum. Não tem poder. É muita discussão sem poder nenhum. Eles discutiam, mas não ajudava nada a vida do rapaz, não ajudava nada a vida do menino, não mudava nada o cenário ao redor. Sabe, no vale, lá na beira do monte, lá no pé, tem gente sofrendo, tem gente sendo castigada pelo diabo, e a igreja é a solução, mas os filhos de Deus, eles preferem discutir formas do que agir em poder. Ah, pastor, eu quero conhecer, eu quero saber. Deixa eu te falar, tudo bem. Não tenho problema nenhum com o teu conhecimento, com você querer saber. Eu até te incentivo, conheça a palavra para você não ser enganado. Leia, estude. Mas por favor, conheça mais daquilo que você pratica. Sabe? Conheça mais. Para você praticar mais. Não para você só ter um
um baú de conhecimento. Aqui está um pai desesperado. O diabo invadiu a casa daquele camarada e os 9 discípulos não podiam fazer nada. Eles discutiam. Aquele jovem estava possuído por uma casta de demônios, no auge do desespero ali do pai e os discípulos de Jesus em busca de ajuda sem poder fazer nada. Meu irmão, a igreja, a nossa experiência, a nossa espiritualidade no vale precisa ser alívio para os desesperados. E não argumento de discussão. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Não, eu acho isso. Você sabe daqui? Não, eu quero saber qual o resultado que está mudando na sua vida. O que está transformando você nisso aí? O que está mudando você? Os discípulos estavam envolvidos numa discussão, mas não tinha ação, não tinha transformação. Os discípulos estavam discutindo ali com o diabo, né? com os opositores da obra, até inclusive, se você vê no verso 9 ao 14, mas tinha uma paralisia espiritual. Nada acontecia no mundo espiritual. Será que talvez esse é o tipo de espiritualidade que você está vivendo? A espiritualidade de muita discussão, de muito conhecimento, de muito argumento. Se você vai, irmão, você chega na internet hoje, é cada argumento, todo mundo sabe muito. Todo mundo tem um monte de argumento, mas a minha pergunta é, o que está sendo transformado? Sabe, lá no vale, enquanto os discípulos discutem, há um poder demoníaco que tem que ser confrontado. Sabe, nesse tempo não é hora de você discutir o que é, o que não é. A minha pergunta é, você está orando? A minha pergunta é, você está agindo em poder? É tanta discussão sobre o governo, sobre a pandemia, sobre a igreja, sobre o evangelho, sobre qual linha teológica você é. Minha pergunta é, você está agindo em poder? Porque existem demônios, enquanto isso, que estão dominando. E aonde está a sua ação espiritual transformadora de igreja, de resolver? Sabe, aqui eu vejo pessoas totalmente perdidas. Em primeiro lugar, aqui, subestimando o inimigo. Segundo lugar, existe 2 esferas. Os que subestimam, não, está tudo tranquilo, o negócio é... E o outro é, tudo é diabo. Mas no meio disso aqui, tem que ter aqueles equilibrados, onde entende que eu preciso ter, sim, conhecimento, mas eu também preciso me agir em poder. O conhecimento tem que ser transformado em poder. E o último, que eu quero tratar com você, a última espiritualidade. A primeira é uma experiência sem entendimento. A segunda é discussão sem poder, conhecimento sem ação. E a terceira é a de Jesus, é onde nós temos que andar, que é a espiritualidade dele. Porque aqui há uma transfiguração. Aqui, eu não sei se você entende, mas transfiguração foi uma antecipação de glória. Amém, meu irmão? O que os discípulos viram é o que nós vamos ver em Jesus na glória. Porque esse é o relato da palavra transfiguração. Nós seremos transfigurados na eternidade em corpos de glória. O que eles viram aqui foi uma antecipação da glória, um deslumbre, um ensaio de como vai ser o céu. E ali, eu não sei se você sabe, mas essa palavra transfigurar é metamorfose, que é uma mudança de dentro para fora. O que eles viam no Jesus externo nem se comparava com o Jesus que estava ali dentro daquele corpo. Está entendendo? Eles viram essa transfiguração, eles viram essa mudança. E aí, meu irmão, a espiritualidade de Jesus, ela nos leva fortemente a uma marca de oração. Jesus não foi no monte para ver a vista, para dormir, não, ele foi para orar, ele foi para conversar com o Pai. Sabe qual que é a espiritualidade de Jesus? Uma espiritualidade que nos leva a orar. Se a sua espiritualidade, se a sua devoção na Bíblia, no seu conhecimento, nas suas discussões, nas suas experiências, não te leva a uma vida mais profunda de oração, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Porque quanto mais eu conheço, mais eu quero estar perto de um relacionamento com Deus. Amém? Faz sentido para você? Essa era a espiritualidade. Jesus sumiu do monte com o propósito de orar. A oração, ela é uma via de mão dupla, onde o Pai revela e eu revelo ao Pai. Então nós vamos entender que a espiritualidade de Jesus nos leva à oração. Existem 2 fatos aqui que são dignos de destaque aqui na transfiguração de Jesus, que o primeiro é o rosto dele transfigurado. Mateus fala que o seu rosto resplandecia como o sol. O rosto transfigurado. A glória de Deus precisa brilhar em nós, resplandecer na nossa face. Amém, meu irmão? O segundo é que as suas vestes também resplandeceram, eram brancas. E Mateus diz que as suas vestes eram como a luz. Marcos fala que elas eram tão brancas que ninguém conseguia lavar da forma que ela era. Isso nos fala o quê? De santidade, de pureza. Entenda uma coisa, a mesma glória que nós temos, a experiência que nós temos com Deus, ela tem que trazer 2 resultados. Um rosto que brilha como Jesus.
que ilumina como Jesus. Que aonde chega traz luz e não trevas e não densidão. E a segunda coisa é que as nossas vestes precisam mostrar Jesus. As vestes falam de comportamento. A nossa ação tem que mostrar Jesus, a brancura da nossa veste, a santidade. Eu percebo que a oração de Jesus aqui no monte, ela evidencia ainda grandes verdades. A primeira verdade é que Jesus ele foi consolado aqui antecipadamente da cruz. Ele foi consolado. Mesmo quando ele sabendo que ia sofrer tudo aquilo, o Pai o consola. Há um consolo aqui. Em segundo lugar, que a resposta da oração de Jesus confirma ali o ministério dele. Os discípulos, eles estão sem nenhum tipo de discernimento, tentando igualar ali Moisés e Jesus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós igualamos muita coisa com Jesus, e Jesus tem que estar acima de tudo, meu irmão. Sabe, o nível da espiritualidade de Jesus é um nível onde nós somos próximos do Pai. Nós não ficamos num tipo de discussão sem nenhum tipo de poder. Nós não ficamos num tipo nenhum de êxtase, sem nenhum tipo de entendimento, porque eu também sou totalmente contrário a isso. Sabe, a questão não é como você cai, mas é como você se levanta no poder de Deus. Tem que ter alguma transformação. Esse êxtase sem entendimento, ele não vai te levar a lugar nenhum. Só historinha. A discussão sem poder é só argumento. Mas a espiritualidade de Jesus, ela é completa, porque ela, ao mesmo tempo que ela está próxima do Pai, ela conhece o Pai, ela é revelada no Pai, o Pai se revela a ele. É interessante que quando ele desce, o que acontece? Ele resolve o problema, porque a espiritualidade real, ela não só te aproxima do deslumbre da glória de Deus, da revelação da presença de Deus, como ela também faz com que essa glória desça e torne ações práticas. Amém? É necessário ter ação prática. A espiritualidade de Jesus é marcada por uma obediência ao Pai. A gente percebe que Jesus, a obediência aqui foi totalmente absoluta. Interessante, irmão, que Jesus só chegou na cruz porque ele ouviu o Pai. A cruz foi obediência. Escuta, você só vai obedecer o Pai. Você só vai andar em obediência quando você começar a escutar o Pai. Tem muita gente lutando contra o pecado na própria força e não está escutando Deus, não está escutando a voz de Jesus, não está escutando a voz da palavra de Deus que é transformadora. Entenda, você não vai alcançar um nível de espiritualidade como Jesus, que é o nosso padrão, se você não escutar Deus, se você não escutar o Pai. Escuta um monte de coisa, mas não para ouvir o próprio Deus. Interessante que a conversa aqui de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua partida, para Jerusalém. E a expressão aqui foi usada no original é êxodo, que é a mesma de libertação. E nós entendemos que Jesus é essa nossa libertação, essa nossa partida, esse nosso êxodo, meu irmão. É a partir de Jesus que nós somos libertos. É a partir de Jesus que tudo é transformado. A nossa espiritualidade não pode estar no nível de discussão e nem no nível de experiência, mas tem que estar no nível de Jesus, aonde eu tenho todo o conhecimento e toda a prática do Evangelho. A ação. Amém? Eu conheço o que eu pratico. E eu estou praticando aquilo que eu conheço. Essa é a espiritualidade de Jesus. Essa é a espiritualidade. Aquela que é marcada por acabar, como diz a Bíblia lá, a Bíblia fala que depois ele desce no versículo 25 e 27 e destrói, ele expulsa o diabo daquele menino, a obra do diabo naquele menino. A espiritualidade que tem ação é aquela que realmente acaba com as obras do inferno. É aquela que não fica apenas no conhecimento. E para Jesus, não existe nenhuma causa perdida, nenhuma vida que não é recuperada. Ele veio para libertar realmente os cativos, para nos levar ao nível da sua espiritualidade. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você.